Enfim, então começamos a gravação da nossa reunião de hoje, do nosso encontro, da nossa palestra, partindo do pressuposto que todos consentiram a gravação. Então, hoje é um dia muito especial, nós estamos aqui para o dia 12 de junho de 2020, mais uma reunião do nosso grupo de estudos humanistas, e mais que uma reunião, é um dia de palestra, na qual contamos com a presença da psicóloga Marcela Minhoto, uma palestrante que nos acompanha uma longa jornada. Ela participa de todas as turmas da psicologia, ela vem todo semestre para dar uma palestra. E hoje a gente tem a honra de termos contato com a sabedoria encarnada dela sobre Gestalt terapia. Ela trabalha com essa abordagem há mais de 20 anos. Sabedoria encarnada é demais. É que você não se dá conta da tua sabedoria. Eu tenho privilégio, de me banhar na sua sabedoria encarnada. Entendeu? Acompanho essa construção dessa sabedoria encarnada já faz 12 anos, nos módulos de psicologia e humanismo. 12 anos e 15 turmas, Marcelo. 12 anos e 15 turmas. E hoje ela vai dar uma palestra sobre o tema Gestalt terapia e pandemia, os ajustes criativos possíveis. Ela faz parte da equipe do Instituto Gestalt de São Paulo, é uma referência nacional e internacional em Gestalt. E só algumas questões de encaminhamento, tá, gente? Hoje queria, assim, agradecer publicamente ao meu monitor Márcio Gomes, que ajudou a montagem dessa palestra, mas hoje ele teve um problema familiar de saúde, ele não vai poder estar conosco. Então, em termos de certificado, quem quiser o certificado, deixa o e-mail no chat, tá? Hoje, nesse momento nós estamos com 20 pessoas. Coloquem no chat o e-mail de vocês e o nome completo, que aí eu vou encaminhar para o meu monitor, e aí vocês vão receber um certificado. Né? Também informo que eu disponibilizei a inscrição na Pró-Reitoria de Extensão, mas a gente está nesse processo de pandemia compreensivo. Por alguma razão não abriu a inscrição no site da Câmara de Extensão, mas a gente vai providenciar um certificado para vocês. Tá? Esse momento de pandemia é um momento que eu tenho muita compaixão com toda a equipe da Unifesp. Agradeço a presença da secretária Daniela, que nos acompanha já nesse nosso terceiro evento. E todos aqueles que quiserem certificado, que deixem um e-mail, que depois o monitor Márcio Gomes vai entrar em contato com vocês. Também aproveito para informar e disponibilizar que nós temos o YouTube, deixa eu colocar aqui, YouTube lançado no mundo. Deixa eu achar aqui, peraí, um momentinho só para eu compartilhar o link com vocês, onde estão disponibilizadas as duas palestras anteriores, uma sobre abordagem centrada na pessoa, com Marco Silva, a minha palestra de 15 dias atrás sobre angústia e biopoderes a partir de Foucault e Merleau-Ponty, e o nosso encontro nosso encontro de estudos, que se realiza toda quinta-feira às 17 horas. No momento nós estamos estudando Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, tá? Que é abordagem centrada na pessoa. Isso vai virar um projeto extensionista. Quem quiser participar, toda quinta-feira às 17 horas nesse link, tá? Todas as atividades que a gente faz são nesse link, tá? Já disponibilizei o YouTube, quem quiser se inscrever para ver as palestras anteriores. E assim que o YouTube processar, porque tem isso, né, gente? Desde ontem eu estou processando nosso grupo de estudos de ontem, e o YouTube ainda não autorizou, e quando o YouTube processar, a gente vai disponibilizar a palestra de hoje. Sem mais delongas, com vocês, a minha querida parceira de longa jornada e uma profissional admirável, Marcela Minhoto.
Bom dia, gente. Obrigada. Depois de toda essa apresentação com muita pompa e circunstância, agora eu estou me achando. O bom de ser apresentada por um leonino é isso, né? Ele dá uma exagerada, aí ele gera uma mega expectativa. Bom, espero poder cumprir a expectativa. Só um detalhe, Sagitário com ascendente Leão. É. Bom, enfim, eu conversando com o Fernando, pensei um pouco nessa palestra e o que eu vou começar falando é um pouco sobre a Gestalt terapia, né? Que ela pertence à terceira força dentro da psicologia, né? Que é o humanismo, e ela é uma teoria de personalidade e uma teoria é uma abordagem dentro da psicologia. Bom, uma das coisas mais importantes da Gestalt é que ela usa o humanismo como visão de homem, né? Então, a visão de homem da Gestalt, do Gestalt terapeuta, é baseada no humanismo. A gente usa a fenomenologia como método. Então, o método fenomenológico para a Gestalt é aquilo que emerge, né? Então, dentro dentro da clínica gestáltica que a gente pode falar, a gente fica sempre com o que emerge. Então, o que muito gestalt terapeuta vai falar de figura, né? Porque isso tem a ver também com a psicologia da Gestalt lá atrás, que eu nunca sei falar o nome daqueles alemães, o Kafka, o Wertheimer e o... esqueci o nome do outro, que eles foram discípulos de Russell, e aí eles começaram a estudar o Kuller, a psicologia da forma, da boa forma. Então, como é que a percepção humana funciona? Então, o funcionamento da percepção humana tem tudo a ver com o trabalho da Gestalt terapia. Então, essa é uma base muito importante para um Gestalt terapeuta. Como o sujeito percebe o que acontece com ele. Então, como neste momento as pessoas estão percebendo a pandemia? Né? Como é que elas estão percebendo o que está acontecendo no entorno? Qual é o fenômeno que está emergindo? Né? E aí, de fundo, vai ficar todo o histórico pessoal, vai ficar todas as questões, tudo que for o aprendizado, as relações, mas sim, o mais importante é aquilo que emerge. Né? E aí, a gente segue nessa linha, tendo como o existencialismo, a fundamentação filosófica. Então, nenhuma abordagem da psicologia é separada de uma fundamentação filosófica. E aí, dentro da Gestalt, é o existencialismo. Uma das bases também mais importantes que falam muito da postura do Gestalt terapeuta é a filosofia dialógica de Martin Buber. Isso vai influenciar, é uma influência direta para o Peirce, que vai falar muito de como é a postura do Gestalt terapeuta. Então, nós temos uma postura dialógica, onde terapeuta e cliente se colocam no mesmo nível, né? E aí, quem sabe sobre ele é o próprio cliente. A gente só vai ter ali a disponibilidade, né, a postura de estar disponível para ter um encontro. É o que o Buber chamava de os encontros eu-isso e os encontros eu-tu. Né? Dentro da filosofia dialógica do Buber, os encontros eu-isso são, ou, por exemplo, a gente está tendo um encontro eu-isso agora, mas pode ser que alguém ouvindo a minha palestra vai ter uma revelação, tipo, nossa, é isso que eu quero estudar para o resto da minha vida, que foi o que aconteceu comigo quando eu conheci a Gestalt na faculdade, e isso passa a ser um momento eu-tu, onde a totalidade se transforma. Então, não se transforma só a epifania, né, ou a mental, mas a totalidade do ser se transforma, muda a sua visão de mundo, muda a sua visão de homem, muda a totalidade. Isso é a base da filosofia dialógica. Então, dentro da postura do terapeuta gestáltico, a gente só pode ficar disponível para ter um momento eu-tu, que é um momento que não pode ser buscado, ele simplesmente acontece. Né? Você tem encontros eu-isso o tempo inteiro. E que são encontros também que transformam, mas o eu-tu transforma a totalidade. Buber, então, tem uma super influência sobre Peirce,
A Gestalt terapia foi criada por Frederic Salomon Perls e Laura Perls, né? Eles na África do Sul, fugindo lá da Segunda Guerra Mundial, fugindo do Hitler, foram para a África do Sul, porque o Perls era judeu, e aí eles se estabeleceram na África do Sul, montaram um instituto de psicanálise na África do Sul, e lá eles começaram a desenvolver a Gestalt terapia. Gestalt terapia é um nome sugerido pela Laura. Não tem, assim, uma tradução para o português. Gestalt não tem uma tradução portuguesa, é uma palavra alemã sem tradução. E aí ele queria a psicologia da boa forma. E aí ela sugeriu Gestalt terapia. Né? Então, se a gente pudesse traduzir, seria a boa forma. Né? Então, tem o diretor lá do Instituto Gestalt, o Luiz, que é descendente de alemão, e ele brinca que Gestalt seria assim, quando você vê um prédio muito bonito, uma pessoa muito bonita, você pode falar assim, nossa, que bela Gestalt, né? Poderia ser assim. Então, mas não tem uma tradução, e é justamente por essa não tradução dessa boa forma que a Laura sugeriu esse nome e ficou Gestalt terapia. Na verdade, em alemão se fala Gestalt, mas aqui é Gestalt mesmo. Outra coisa importante, né, como eu já falei, que é um pressuposto, uma teoria de base super importante, é o trabalho com a percepção, que vem da psicologia da Gestalt, lá atrás, dos discípulos do Russell, isso eu já falei. E uma das coisas muito, muito importantes é a teoria do campo, do Moreno. Então, assim, o Peirce também conhece isso e ele percebe que tudo se desenvolve no campo. Então, você vai ver o Gestalt terapeuta falando assim, nossa, é o campo. E o que seria esse campo, né? É como se fosse o campo da gravitacional, campo magnético. Você não vê, mas você sente as forças sobre ele. Dentro do trabalho da Gestalt terapia, forma-se um campo cliente terapeuta, e aí a gente, dentro desse campo, as emoções são reverberadas, às vezes as suas percepções são significativas, aquilo que você está percebendo do outro, aquilo que ele está trazendo, né? Tipo assim, ai, tô achando ótimo essa pandemia, nossa, é muito bom ficar em casa. Aí você fala, puxa, é mesmo? Eu não tô gostando, né? Tem essa troca, e aí forma-se esse campo relacional, né, onde os fenômenos podem emergir, né. Tem outra coisa que é super importante, que é a teoria organísmica e a teoria holística. A teoria organísmica é do... Vamos lá para a teoria organísmica. Eu esqueci o nome. Me dei um minuto que eu vou... Kurt Goldstein. O Goldstein, ele é um neurologista, médico neurologista, que começou a trabalhar com lesionados da Primeira Guerra Mundial, pessoas que tiveram membros amputados. Ele talvez foi a primeira pessoa que descobriu sobre os neurônios espelhos, que o corpo compensa de alguma forma a perda de um membro, né? Que você sente ainda aquele membro que faltou, e ele achou aquilo muito interessante e começou estudar isso. Então, ele destaca a unidade, a integração, a consciência e a coerência da pessoa normal. A organização é um estado normal do organismo, a desorganização é patológica. Então, o seu organismo fica sempre buscando uma organização da menor célula do teu corpo, que tem lá a homeostase, até a totalidade, né, neurológica, enfim. Então, ele concebe o organismo como um todo organizado. Um elemento deste organismo nunca é abstraído do todo ao qual pertence. Então, ele traz essa ideia de que tudo está conectado, né, que somos um todo. E aí vem a teoria holística do Schmutz, Jan Schmutz, que ele escreveu em 1926 aquele livro Holismo e Evolução, que é a obra fundamental do holismo, e se eu não me engano, ela é a obra que dá até a antropofasia, antropologia, Fernando, me ajuda?
Antroposofia, não é alguma coisa assim? Isso, antroposofia. Pedir ajuda aos universitários. Então, é a antroposofia, que é a ideia de que o holos em grego significa todo, né? Então, somos seres em constante processo evolutivo. Existe algo que entrega a matéria, vida e mente. É um todo maior, dinâmico e em transformação. Então, a visão do Gestalt terapeuta também é bem baseado nisso, né? Tem uma forte influência disso. Então, como é que isso vai permeando o que a gente vive hoje? Vai permeando no sentido de que a gente vive um momento de que você não pode estar com as pessoas que você ama, né? Que você sai na rua e fica para mim, né? Então, eu posso falar a partir de mim. Isso é outra coisa importante. Você sempre vai falar a partir de você, como você experiencia. A minha experiência pode ser algo completamente diferente da sua, mas isso não significa que a minha está certa e a sua está errada. É que nós temos percepções de mundo diferentes a partir das nossas referências vividas. Então, o que nós vivemos, o que nós conhecemos, o que nós estudamos influencia, é uma totalidade. E como a gente vai usando isso para estar no mundo, é que vai diferenciando cada indivíduo. Então, a gente pode estar vivendo a mesma pandemia de formas diferentes, né? E com certeza estamos, né? Ninguém está vivendo isso de uma maneira igual. Então, algumas pessoas estão mais apavoradas, outras estão mais tranquilas, umas estão levando muito a sério, outras não estão, então indo para a rua sem a máscara, sem os devidos cuidados. E aqui não é uma crítica, é só exemplos de fenômenos, né? E aí a gente vai ter que se aproximar desses fenômenos e tentar entender o que faz uma pessoa estar com tanto medo, o que faz com uma pessoa estar tão descuidada, né? O que ela acredita, o que ela quer. Tudo isso vai ajudando nesse caldo, neste fundo que o Gestalt terapeuta está olhando a partir do fenômeno que emerge, que é ou o medo ou o descuido. Esse é o fenômeno que emerge. E o fundo é o que traz esse fenômeno, né? O que faz essa figura emergir, né? E aí a gente sempre vai falar muito de figura e fundo. Então, qualquer livro de Gestalt que você vai ler, tá falando de figura, tá falando de fundo. E aí uma das experiências que eu tenho junto ao Fernando é que toda vez que eu dou uma palestra, parece que as pessoas entendem melhor o que é a Gestalt terapia, porque elas ficam achando que é só um negócio de ver imagem, de aplicar técnica de figura e fundo. Então, olha essa imagem, o que é isso? E na verdade é algo muito mais quando a gente se refere a figura e fundo, a gente se refere ao vivido e ao que emerge, ao fenômeno que emerge, né? Aí o Peirce vai, ao longo da vida, permeando a teoria com muitas experiências pessoais, né? Então ele conhece Friedlander com o pensamento oriental, né? Que desenvolveu o pensamento diferencial e a indiferença criativa. Isso também é uma coisa muito importante dentro da Gestalt. Ele traz também o olhar do Zen budismo, que é o vazio fértil, e a teoria paradoxal da mudança. Então, quanto mais você tenta mudar, menos você muda. Então, isso também é super importante, que ele vai chamar de schuldismo, né, dentro da Gestalt. Então, quando você fica tentando mudar, porque você precisa, porque tem que... Ele chama de schuldismo, que seria em português o tem que, né? E tem que fazer, tem que acontecer, eu tenho que ser assim. O Peirce diz que esse é o maior aprisionamento do ser, porque a partir do momento que você tem que ser algo, você perde a possibilidade de ser na sua totalidade, e aí isso é o que mais aprisiona, é o que mais causa patologias, que aí ele vai chamar de pensamento neurótico, que é o que aprisiona, né? Quando você fica querendo ser o que você imagina que os outros querem que você seja, né? E aí a gente sofre pouco disso, né? Nos nossos ideais, nessa sociedade que a gente tem construído de
quais são os nossos ideais, qual é o melhor, a pessoa mais perfeita. E aí ele diz que o perfeito é chato, que o perfeito não muda, né? Que o perfeito está ali é uma obra acabada e ela não tem a possibilidade de mudar, né? E aí acho que isso vem um pouco do existencialismo. Eu brinco que os existencialistas que criaram a crise existencial, né? Quando você começa a duvidar do seu ser, é que você passa a ter a possibilidade de ser. Então a dúvida do ser, quando você, ai meu Deus, estou em crise existencial, quem eu sou, para onde eu vou, aí sim você está se tornando um ser, um vir a ser, o seu potencial de vir a ser. Então a gente sempre olha muito para isso. As técnicas da Gestalt são muito influenciadas pelas técnicas do psicodrama do Moreno, justamente porque o campo é algo muito importante. Então, é uma teoria... A Gestalt terapia, sim, ela tem uma teoria profunda, né? Ela tem um olhar de personalidade, para a personalidade do ser. E ela traz conceitos básicos, que nós somos uma unidade de passado, presente e futuro. Aí eu já escutei coisas assim, por exemplo, vou lá fazer vou procurar um Gestalt terapeuta, porque eu não quero ficar falando do meu passado. Gestalt terapeuta não trabalha com passado, só trabalha com presente. Não. Como nós somos uma totalidade, né, uma unidade de passado, presente e futuro, sim, a gente vai trabalhar com o seu passado, mas a partir do que você sente no aqui e agora. Então, é isso que a gente chama, porque sem o presente não existe um futuro, sem o aqui e agora não existe um lá e então. Então, essa unidade que se vive, né? O que você foi, o que você viveu, influencia no que você é, e o que você é te dá possibilidades de ser. Então, é essa unidade de passado, presente e futuro. Lá do Goldstein, desde sempre, a gente traz a ideia de autorregulação. Então, a gente tá psiquicamente, se funciona na natureza, funciona no psíquico. Se a menor célula do teu corpo está tentando se autorregular, ou seja, ela está tentando encontrar homeostase, ela está tentando encontrar um equilíbrio com o meio em que ela está inserida para continuar viva, o seu psíquico funciona da mesma forma. Então, o humano busca a melhor forma de estar no mundo, inserida no meio que ele está. Então, existe a autorregulação. Então, para o Pirs, a ideia de que uma pessoa está alienada não é ruim, é uma boa forma. Então, é a melhor forma dela estar no mundo naquele momento, certo? E aí que você falava assim, poxa, mas... e as partes alienadas? O Pirs vai trabalhar com sentimentos alienados, com a ideia de que se você não presta, se a sua percepção não está chegando lá ainda, é porque algo precisa acontecer antes para que a sua percepção consiga dar conta. Então, é isso que é a ideia principal de autorregulação. Então, quando você vai trabalhar com sentimentos alienados, então Gestalt terapeuta não trabalha destruindo defesas, né? A gente não tá lá batendo de frente com a defesa, a gente vai entendendo a serviço do quê? Para que aquela defesa tá lá. Então, como a percepção foi construindo aquela defesa para, às vezes, estar inserida num aqui e agora que é muito difícil. Né? Então, é uma terapia de processo. Então, o tempo inteiro nós estamos em processo de vir a ser, né? Um processo de se constituir no mundo. Nós somos uma unidade de indivíduo-meio. Então, sim, nós estamos o tempo inteiro inseridos em um meio. Então, quando um gestalt terapeuta que trabalha aqui no Brasil, neste momento, tem uma postura completamente diferente, talvez, de um gestalt terapeuta que trabalhe na Itália. Porque o meio é diferente, a cultura é diferente, as percepções são diferentes. E as nossas percepções, sim, estão ligadas à cultura em que estamos inseridos, à visão de mundo em que estamos aprisionados.
né? O Fernando falou isso semana passada na palestra dele, como esse biopoder, a questão do fenômeno vai influenciando nas escolhas que o indivíduo faz. E é isso, você tem que poder acompanhar este processo, porque talvez seja melhor a boa forma dele estar no mundo, né? E isso eu acho super encantador, né? E então essa é uma ideia para a Gestalt terapia de como funcionaria o psiquismo humano, porque toda teoria psicológica é uma mera especulação de como funcionaria o psiquismo humano. Então, a psicanálise pensa que o psiquismo humano funciona em estruturas e a Gestalt entende que não existem essas estruturas, né? Não existe pela fenomenologia, existe a questão de intencionalidade da consciência. Então, você não trabalha com a ideia de inconsciente, você trabalha com a intencionalidade da consciência. Se aquilo aconteceu, é porque tinha uma intencionalidade na sua percepção e da sua consciência para aquilo se concretizar. Até aqui tudo bem? Estou indo muito rápido? A sensação que eu estou falando assim, blá, 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 blá. Tá tudo bem? Alguma pergunta? Tudo bem. Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Alguma pergunta? Pessoal, eu tô aqui anotando as perguntas no chat, né? E aí depois no final a gente faz uma sequência de perguntas, tá? E respostas, tá? Tá ótimo. Tá bom. Então tá bom. Bom, então eu vou continuar. Vou tentar falar um pouco mais devagar, porque eu percebi que eu dei uma acelerada. Respirarei, me centrarei, voltarei para mim e vamos seguindo. Outra coisa importante, que é o conceito dentro da Gestalt, que é o que a gente chama de tripé. Uma das coisas é o aqui e agora, porque o presente é o que é, né? E aí a ideia de que se você está no presente, você precisa fazer contato. Contato é feito através dos órgãos do sentido. Então, como é que a gente faz contato? A gente faz contato pela audição, a gente faz contato pela visão, a gente faz contato pela fala, pelo toque, né? E essas são essas são as funções de contato. E aí você vai ter contatos que são melhores e piores. Não existe esse conceito dentro da Gestalt de um melhor contato, um pior contato, porque tudo vai depender de awareness. É outra palavra que não tem tradução, que seria uma expansão da consciência, mas que não é uma expansão de consciência somente racional. Ela tem que mudar a totalidade, ela tem que mudar a percepção. Então, esse é o tripé mais importante. Quando você está no aqui e agora, fazendo contato, você tem awareness. E awareness é a possibilidade de se transformar. Que é a transformação holística, que é a transformação dos conceitos que eu citei anteriormente. Então, pode ter contato sem awareness? Sim, você pode ter contato sem fazer uma profunda transformação no ser, mas você não consegue fazer awareness sem contato, ou seja, você não consegue expandir a sua consciência sem entrar em contato com o que se sente, com o que se vive, com o que se experiencia, né? Aí entra numa outra questão importante que o Pius falou, e ele se afasta do Freud, né? E apesar do primeiro instituto dele chamar Instituto de Psicanálise, já propõe algo muito diferente da psicanálise clássica do Freud, porque o Freud vai dizer que a gente fica fixado na fase anal. E o Pius vai dizer que não. Tanto que ele bate boca com o Freud em um evento lá em Viena e o Freud expulsa ele, porque ele bate na tecla que a gente fica fixado na fase oral. Então, para você ter a awareness, você precisa primeiro pegar os introjetos, mastigar os introjetos, separar aquilo que te serve, ruminar o que te serve e jogar fora aquilo que não te serve. Aí ele tem um livro escrito Ego, Fome e Agressão, onde ele explica esse conceito de como a gente vai lidando com introjetos e ficando na vida.
E esse é um processo de awareness. Para você ter uma expansão de consciência, você precisa meio que ruminar alguns conceitos, você precisa expandir a sua percepção para além daquilo que você está vendo. É um processo, né? Que pode ser dolorido ou não, mas é um processo. Então, esse é o tripé da Gestalt. Todo Gestalt terapeuta vai olhar para contato, awareness e aqui agora. Porque o contato é estar em relação, né? Quando a gente fala de contato, a gente pensa que é em estar em relação. É a única possibilidade de encontrar consigo mesmo e com o outro, né? E preservando a perspectiva que tudo acontece num campo. Então, assim, quando você encontra uma pessoa, o campo que se forma entre você e outra pessoa é um campo único, né? Então, aí vem as questões de a intuição, na verdade, é uma percepção acelerada do campo, né? Então, a informação que está no campo e a sua percepção já tomou conta, e aí você diz assim: nossa, eu tive uma intuição. Essa é uma boa explicação, é uma explicação que a Gestalt dá para a intuição, né? Que a informação estava no campo, a sua percepção já assimilou, só que a sua consciência ainda não tinha dado conta. Quando você dá conta, então você tem a intuição. Então, se a gente estivesse mais conectado com o campo, nós teríamos a possibilidade de ter mais intuições, né? Porque a nossa percepção já dá conta de coisas antes que o nosso racional não. Né? Então, é isso, é confiar um pouco no que se percebe, né? O contato é isso, confiar no que se percebe, né? E aí é estar no presente. Você não consegue fazer contato sem estar no aqui e agora, né? Mesmo quando você lembra de algo que aconteceu na sua infância, você só pode lembrar no agora. E às vezes a memória é menos dolorida do que o fato. Por quê? Porque já teve uma ressignificação. E às vezes a memória pode ser um pouco mais dolorida que o fato. Por quê? Já colocou-se muita coisa em cima dessa memória, muitas expectativas, muitas questões. Então, o mais importante é o que você vai fazer dessa memória agora, né? Aí aquela célebre frase do não importa o que fizeram com você, o importante é o que você faz com isso hoje. É uma frase de cabeceira de Gestalt terapeuta, eu diria, né? Porque a gente trabalha no contato e no aqui e agora. Bom, seguimos em frente, então eu já falei de awareness, e aí o que isso tem a ver com o que a gente está vivendo hoje? Porque a gente está vivendo um momento muito atípico, onde os contatos foram bloqueados. Então, a gente não pode ter contato, teoricamente, não poderia estar em contato com as pessoas que a gente ama, com os amigos. Então, a gente fica em contato às vezes, só com as suas plantas, às vezes com um núcleo familiar muito pequeno. E aí você, de alguma forma, a sua percepção que estava voltada para fora começa a ficar voltada para aquele micro-universo, né, de estar ali. E você começa a entrar em contato com as coisas do ali, do seu agora, e tendo que lidar com uma enxurrada de informação que está vindo de fora do meio. Então, o meio passa a ser algo extremamente ameaçador na questão da sua saúde, e se a saúde física fica ameaçada, às vezes a saúde psíquica fica ameaçada, né? Então a pessoa começa a sofrer de ataques de ansiedade, começa a ficar nervoso e passa a permear por isso. E aí o que tem uma grande ferramenta, uma ótima ferramenta que está a serviço da autorregulação, que é o que a gente chama de ajustamento criativo. O ajustamento criativo como já diz a palavra, ele não é só se ajustar, mas é se ajustar criativamente ao momento. Então,
como é que... vou dar um exemplo. Como é que eu me ajustei criativamente a este momento? Eu fiquei presa em casa com 2 crianças e o meu ajustamento criativo foi vestir a roupa de faxineira, cozinheira, mãe. E aí eu não estava dando conta das informações que estavam vindo de fora. E para isso eu fiz a escolha de me alienar. Então eu não olho mais para as notícias, eu não entro em contato com o número de mortos, eu não entro em contato com as notícias da política, né? Não vou abrir essa discussão aqui, mas enfim, porque estava me trazendo enorme sofrimento. E eu não estava dando conta do meu micro-universo. Gerava muitos conflitos que eu tinha que gerenciar. Então eu me autorregulei, fiz esse ajuste criativo, passando por essa awareness do que eu estava precisando. Claro que isso foi um processo, e hoje eu posso compartilhar esse processo com vocês para exemplificar, né? Porque quando a gente fala como Gestalt, a importância de se falar em primeira pessoa, que é não generalizar. Todo mundo fez isso, todo mundo faz isso. Não é um indivíduo que lida com sua percepção e o fenômeno e o meio no qual ele está inserido. Então, eu tive a possibilidade de ficar em casa, né? Tive a possibilidade de me ajustar aos meus metros quadrados de forma mais confortável possível e dar conta. Teve conflito, teve desconforto, mas eu fui ampliando a minha consciência, né? Eu fui fazendo uma ampliação de consciência, fui fazendo contato com os incômodos e fui lidando com isso. Como cada indivíduo vai fazer isso, aí cada indivíduo tem que contar sobre si mesmo. E o processo dentro da terapia gestáltica é fazer com que as pessoas consigam fazer isso, consigam fazer este processo de entender, de se autorregular, porque isso leva ao crescimento. Então, quando a gente tem contato, ajustamento criativo, né? E aí, às vezes, a gente precisa se afastar, se retrair de alguma coisa, ou se aproximar, se debruçar. Então, aproximação e afastamento, e aí a gente pode pensar na ideia de um elástico, né? Se você fica forçando muito o elástico, ele arrebenta. Agora, se você vai fazendo assim com o elástico, ele vai ganhando uma elasticidade maior, ele vai expandindo, e isso também acontece no psíquico. Se você força o psíquico a expandir, ele tem uma ruptura, e aí surgem as patologias, que são as rupturas do psíquico, e quando você vai, aos poucos, ganhando awareness, o psíquico vai expandindo, e você vai se autorregulando, e isso é crescimento. Então, o que é crescimento para Gestalt? É autoconhecimento, é a possibilidade de se autorregular, isso tudo traz crescimento, né? E aí, a gente vai perguntar, por exemplo, se uma pessoa chega e diz: eu estou extremamente angustiado agora. Aí, como é que esse fenômeno da angústia é constituído? O que no seu ser, o que no seu meio, porque para o Gestalt terapeuta nós somos indivíduo meio. Então, se nós estamos num meio hoje de pandemia que força que você fique com medo, que você preserve sua própria saúde, que você lide com questões reais, né? Então, tem um vírus aí, ele é real. Então, se você sai na rua, se você não se protege, você corre o risco de ficar doente. Pode ser uma gripezinha? Pode, mas pode ser algo que te leve a uma pneumonia, a uma falta de ar e que você morra sufocado com seus próprios fluidos? Sim. E o pior de tudo, ele é tão contagioso que você vai morrer sozinho. Então, acho que o maior medo das pessoas é morrer sozinha, é morrer sem estar com as pessoas, sem se despedir. E a dor mais profunda que se vive hoje é essa dor da partida sem a despedida, sem o processo de finalização, sem o processo de dizer tchau. Nós somos seres processuais, né? Nós precisamos de processos, nós temos um processo de crescimento, nosso organismo é um organismo de processo.
Então, você observa uma criança, um bebê que nasceu, ele vai processualmente crescendo. Então, ele vai aprendendo a olhar, ele vai permanecendo mais tempo de olho aberto, ele vai reconhecendo o cheiro, ele vai reconhecendo o som, até que ele consegue neurologicamente se desenvolver e ficar sentado. Então, ele tem um processo de amadurecimento motor, um processo de amadurecimento neurológico, e a gente tem um processo de amadurecimento psíquico. Quando você está num momento de pandemia, onde esses processos passam a ser ameaçados, isso é um fenômeno do meio. Então, como é que cada um vai lidar com o fenômeno do meio? Quais são as inter-relações entre essas partes? Né? Como o indivíduo vai se relacionar com essa parte? E quais são os ajustes criativos possíveis? Os ajustes criativos possíveis, e aí muita gente não gosta, é usar máscara. E aí, como é que você faz? Criança usa máscara, né? Então, só pode sair de casa se for de máscara. Então, põe a máscara. Porque, né? Como é que você vai se ajustando à ideia de que, meu Deus do céu, você tem que lavar a mão toda hora e que você tem que usar álcool gel? Como é que você chega do mercado e, de repente, você passa a lavar as suas coisas? Porque, meu Deus, o vírus pode estar ali. É um processo angustiante, né? É um processo que gera muitas inseguranças, muitas incertezas, e aí cada um vai se ajustando criativamente. Outras pessoas, a possibilidade é, imagina, isso é exagero, isso é um golpe, isso é uma trama mundial, porque é um jeito também de preservar o psíquico, né? Está a serviço de algo. Qual é o fenômeno dessa pessoa? A gente precisa talvez conversar com ela para entender, né? Mas é também uma autorregulação. É um ajustamento criativo não encarar, não olhar, né? De alguma forma atrapalhar a percepção para dar conta daquilo, porque às vezes é muito dolorido, não se dá conta do vivido. Então, é melhor nem saber, né? Então, a gente vive numa era de muita informação, então que às vezes é melhor não saber da informação. É como se lida com a realidade, porque não saber da informação não te traz problemas. É um jeito de lidar. Pode ser muito bom para algumas pessoas e muito ruim para outras, mas é aí que a gente vai se permeando e estando, né? Um gestalt terapeuta vai olhar para esses fenômenos e ele vai fazer perguntas, assim, em função de que essa estrutura de todo de uma determinada maneira e não de outra, né? Como é que isso se estruturou desse jeito e não de outro jeito, né? A gente nunca vai perguntar muito por quê. A gente pergunta muito como. O como é mais importante. Então, se a gente fizer um exercício aqui agora, por exemplo, se eu perguntar para vocês que estão me vendo, por que vocês estão assistindo essa palestra? Aí vocês... porque eu me interesso, porque, sei lá, eu queria saber mais, porque eu sou curioso, ou sou obrigado para cumprir horas, tal, enfim. Mas se eu te perguntar como você está assistindo, aí vou dar um minutinho para vocês tentarem responder como. Aí vocês têm que voltar para vocês. Eu tô assistindo deitado no sofá, tô assistindo pelo celular, tô assistindo pelo computador, tô de perna cruzada, tô confortável, tô desconfortável, tô assistindo comendo, tô assistindo muito interessado. O como remete a si mesmo. O porquê remete ao intelectual. Então, para um gestalt terapeuta, interessa-se muito, eu me interesso muito mais pelo como. Como você chegou a essa conclusão? Como você está, como você toma essas decisões. E sim, às vezes a gente lida com gestalts cristalizadas. Vou dar Deus que me perdoe, mas eu vou explicar de um jeito fácil, que uma gestalt cristalizada é como se você desse a mesma resposta para tudo.
Então, assim, uma vez na vida você deu essa resposta, obteve muito sucesso com essa determinada resposta, essa determinada atitude, e aí aquilo vira, nossa, sua joia mais preciosa. E aí você passa a responder da mesma forma para tudo. E aí isso não é legal, porque cada situação exige uma resposta diferente. E essa cristalização não te ajuda a crescer. Muito pelo contrário, ela tá lá te impedindo de crescer. Então, isso seria uma gestalt cristalizada, né? É um impeditivo de crescimento. Mas aí você retoma o como. Como ela apareceu? Ah, apareceu porque teve sucesso naquele momento. Então, pera, mas aí você não pode ficar só com aquilo. Hoje o ambiente é diferente, o meio está diferente, então você também tem recursos diferentes, né? A ideia de que você vai buscando recursos para dar respostas diferentes. É isso que eu gosto da Gestalt, que é essa possibilidade de vir a ser. Né? E dentro deste momento de pandemia, cada um vai encontrar a melhor possibilidade de vir a ser. Eu acompanho pessoas que saíram fazendo caridade, então, é um momento em que eu vou me dispor para o outro. Então, eu não olho para mim, eu saio dando comida e agasalho e ajudando o outro, porque é o que dá para fazer no momento. Né? Então é o que aparece. Então, outras pessoas se trancaram em casa e ficaram super rígidas, outras pessoas, não, a gente tá de boa. E, enfim, cada um vai se ajustando ao que é possível, porque vai lidando com as ideias. Teve gente que teve crise de pânico, né? Por uma ameaça de ficar doente, mas isso já diz muito sobre o psíquico dessa pessoa. Talvez isso só foi o estalinho de algo que estava lá muito anterior, que a pessoa ainda não tinha colocado a percepção nisso, e então, que, de certa forma, que bom que emergiu agora, porque é algo que ela pode cuidar, né, que ela pode olhar, enfim, uma série de coisas. Marcela, só quero Oi. colocar uma pergunta agora. Eu estou deixando as perguntas para o final, mas tem uma pergunta conceitual da Karen, que ela quer entender melhor a intencionalidade, tá? A intencionalidade da consciência? É. Muito boa pergunta. É um conceito difícil de entender, que é da fenomenologia. Para a fenomenologia, como você lida com o fenômeno, o que emerge, o que aparece, então a intencionalidade da consciência é o momento em que você age com um propósito, seria isso. Mas sem o raciocínio de que você está fazendo isso. Então, é como se você não... É mais ou menos assim. Você toma uma atitude impulsiva, e aí é o que as pessoas falam, mas é que estava no seu subconsciente. Não. Dentro da fenomenologia não existe subconsciente, não existe essa estrutura. Existe a necessidade, esse fenômeno apareceu e você agiu. Só que racionalmente você ainda não estava acompanhando a sua percepção, você ainda não estava... O racional e a percepção são duas coisas diferentes. Às vezes a percepção já deu conta, já assimilou, e o racional ainda não conseguiu entender. Fala, Fernando. Posso compor contigo essa questão? Pode, pelo amor de Deus, por favor. Na fenomenologia, pessoal, existe uma intencionalidade que é diferente de você fazer as coisas com a cabeça. A intencionalidade é uma questão de presença. Você está sempre presente no mundo e voltado para os objetos do mundo. Então você está sempre em relação com o mundo. É você olhando para a tela do computador, é você olhando para a paisagem da janela, é você olhando para o teu vizinho. Esse é um processo de presença, entendeu? A intencionalidade é sempre você estar em relação com objetos de uma maneira presente, que não é racional. Não é. E você tendo que dar conta daquilo que brota nessa presença. E dos afetos que brotam, que também não são racionais. Você olha os objetos, você olha as pessoas, você circula no mundo, você está sempre em intencionalidade de presença. Né? Isso. E isso é um estado pré-racional, esse é um estado que ainda não tem nome. Né? Você precisa dar conta disso que brota, né? Disso que aparece nessa intencionalidade incessante. Né? Compus com você, parceira?
Maravilhosamente bem, muito obrigada. É isso. E aí, não é necessariamente entender. Então, você faz sem entender, depois vem o entendimento, né? Porque a gente tem uma necessidade de racionalizar. Então, se a gente vivesse na fenomenologia, a gente perderia a necessidade de racionalizar, de entender. Porque esse estado de presença, estar presente, é uma possibilidade do ser. Então, você está sempre em relação. E aí, só que a gente fica mega angustiado e quer entender. Então, é isso, você não age sem entender, como explicou o Fernando muito brilhantemente. Então, mais alguma pergunta? Eu gosto de, assim, é muito difícil para mim ficar falando sem interação, né? Isso também para mim está sendo um baita ajuste criativo, ficar falando, porque eu vejo que tem 25 pessoas, 51 coisas no chat, não, 29 pessoas, e eu não as vejo e não as ouço. Tá. Ô, Marcelo, então, já que você quer as perguntas, o Everton perguntou se você pode falar um pouco mais do Buber e do Maslow. Se tem alguma relação. Maslow? Se a teoria interrelacional do Buber e do Maslow tem algum aspecto gestáltico. Acredito que seja isso. O Everton está aí, ele pode até esmiuçar. Eu entendo que o Buber é um correlato, não é exatamente gestalt terapeuta, né? Mas nos teus estudos de Gestalt existem esses autores apresentados sobre a pirâmide de Maslow. O Henrique está perguntando. Ah, não, assim, ó, o que o Pius vai falar é que, né, o Pius vai falar, ele não fala exatamente da pirâmide de Maslow, mas ele fala que todo mundo tem a necessidade de estar com a existência garantida. Então, se você é privado de comida, se você é privado de bebida, se você é privado de um monte de coisas, ele diz até de beleza, você acaba tendo uma visão de mundo extremamente limitada, e é uma visão de mundo que vai só sobre a sua sobrevivência. Então, a sua percepção passa a ser aquilo que é ligado à sua sobrevivência, você vai buscar formas de sobreviver, né? Então, ele conversa muito bem com essas teorias, mas ele não as cita, né? Ele não fala, ele concorda com Maslow, ele concorda que para você ter um raciocínio, que para você chegar num estado de conseguir perceber a totalidade, conseguir lidar com isso, é porque suas necessidades primeiras precisam estar satisfeitas. Né? Então, se você tem sede, se você tem fome, você não vai conseguir pensar em como lidar com uma pandemia, você vai simplesmente tentar sobreviver. E aí é o fenômeno que aparece. Então, ele conversa com essas teorias, mas eu nunca vi Maslow citado em nenhum livro de Gestalt, mas ele fala de suprir necessidades básicas, que tem muito a ver com essa teoria. E o Buber, ele é algo que traz da filosofia, né? Porque o Martin Buber, ele era um filósofo, né? Ele pensou nas relações humanas sendo relações eu isso e relações eu tu. Então, o que tem é a pressuposto filosófico, né, do Buber, que aí foi o que eu falei no começo, ele vai trabalhar, quando a gente fala muito de Buber, quando a gente fala da presença terapêutica, né, quando na formação do Gestalt terapeuta, a gente fala desta disponibilidade de estar presente, de trazer a presença, de suspender os seus conceitos, de perguntar, peraí, mas você está me falando isso e eu penso naquilo, como é que é isso para você? É essa troca relacional, que é essa relação dialógica, de diálogo, de estar no mesmo nível que o cliente, né? Você não sabe mais, você não é um poço de sabedoria, como é que o Fernando falou no começo? Sabedoria encarnada. Você não é a sabedoria encarnada, né? Você não é a sabedoria encarnada.
sobre ele, sobre o próprio cliente, ele é a sabedoria encarnada. Então, ele sabe mais dele do que você, né? E aí você vai passando... tem muito mais a ver, o Buber contribui na Gestalt e influencia o Pius muito mais na questão da presença, né? Na questão de estar presente, de estar disponível para ter um encontro. É nesse sentido. Não sei se eu respondi. A Daniela vai fazer uma pergunta, só que antes tem a pergunta do Wesley. Ele pergunta se os militares usam da Gestalt em missões de paz. Não faço a menor ideia. Em que sentido você está falando? Eu acho que... Não sei, Everton. Acho que não. Porque o que seria uma missão de paz? Wesley quiser falar. Wesley, fica à vontade para falar. Por que você pensa isso? Pode falar, Wesley. Ele está colocando aqui no chat que em testes para poder participar da missão. As pessoas são preparadas eventualmente para ter essa percepção global. Está colocando isso. Acho que não. Acho que não. Uma força de paz muitas vezes vai lá e diz: agora vai ter paz na força, você fica quietinho aí, não me interessa qual é o fenômeno, não me interessa por que vocês estão brigando. É simplesmente isso. Chegamos agora para botar ordem. Os militares têm muito mais essa ideia, né? Quando você... se fosse uma missão de paz de verdade, de uma concepção fenomenológica gestáltica, seria: tá, por que você está brigando com o outro? Quais são as suas questões? Aí escuta um lado, aí escuta o outro, promove o diálogo. E eu acho que uma missão militar, ela vai muito mais no sentido de pôr ordem, de dizer, é assim agora e acabou. Agora ninguém mais briga, quieto. Eu vejo muito mais nesse sentido, não tanto de perceber. Eu acho que estar inserido num lugar de guerra transforma o indivíduo. Então, talvez um soldado, um ou outro soldado, comece a olhar para aquilo de um jeito diferente e comece a interagir de um jeito mais gestáltico e fenomenológico com as pessoas. Então, começa a compreender os fenômenos que ali aparecem. Então, mas isso é do indivíduo, eu acho que não é do exército. Faz sentido para você? Fala comigo. Eu não tô olhando o chat. Wesley. Gente, quando eu abro o meu chat, dá um apito, tá, gente? Eu vou tentar corrigir isso depois. O Wesley está respondendo. Quando eu fui para o Haiti... você está lendo ali no chat? Quando eu fui para o Haiti, pelo Exército Brasileiro, fiz alguns testes. Então, é que não existe um teste gestáltico, né? Não existe um teste gestáltico, uma ferramenta de teste gestáltico. Não existe. Desculpa por não abrir o chat, estou no trabalho e está barulho. Ok, não, tudo bem. Tudo bem, mas eu queria saber se eu respondi a sua pergunta, Wesley. Gente, quando eu abro, dá um apito. A Daniela Cardoso quer fazer uma pergunta. Pode fazer, se quiser abrir Pode perguntar. O microfone, tá, Gabriela? Daniela. Vou abrir o microfone, vocês me ouvem bem? Muito bem, pode falar. Só eu ir para um lugar mais silencioso aqui. Marcela, né? Isso. Fugiu o nome no segundo. Então, eu faço formação em psicodrama e eu gosto muito da Gestalt. Percebo muitas semelhanças e me chamou a atenção, né? O tempo todo, enquanto tu estava falando, eu ia fazendo correlações, né? Entre a Gestalt e o psicodrama do Moreno. Acho que em algumas coisas se aproxima bastante, né? Quando tu falou do teu ajustamento criativo nesse momento de pandemia, lembrei muito da espontaneidade e criatividade do Moreno, tal. Enfim, e aí teve um momento que tu falou, né, que as técnicas da Gestalt se basearam ou são aproximadas, né, às técnicas do psicodrama e tal. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa relação do Peirce com o Moreno, da Gestalt com o psicodrama, que me chamou bastante atenção.
Aí a gente vai ter que retomar um pouco a história do Pierce, né? O Pierce estava na África do Sul e aí depois, quando chegou o apartheid na África do Sul, ele vai lá para os Estados Unidos, né? Quando ele chega nos Estados Unidos, que aí ele conhece Moreno, aí ele conhece todo um monte de intelectuais que estavam ali também refugiados nos Estados Unidos e trabalhando muito com a psicologia. Ele chega no momento dos anos 60, contra a cultura, Esalen, e ele trabalha muito, ele vive muito essas questões do psicodrama com o Moreno, né? Então, é a técnica da cadeira vazia. Então, tem uma técnica da Gestalt, que é a cadeira vazia, onde a pessoa conversa com ela mesma, que é uma técnica vinda do psicodrama. Que o pessoal brinca muito que tem uma briga de quem é a cadeira, né? E na real não tem briga nenhuma, todo mundo senta nessa cadeira e usa como quiser. Exatamente. Aí o Pierce usa um pouco diferente do Moreno, porque ele não dirige a cena, né? O psicodrama tem uma questão de você dirigir um pouco a cena. O Pierce deixa o fenômeno emergir, a pessoa é tipo assim, chupa essa manga. Você vai conversar com a sua mãe, aí o problema é seu, chupa essa manga. Eu não vou direcionar quais são as falas melhores para você ou não, entendeu? Mas é muito próximo, porque eles trabalharam juntos, Tem até uma questão meio interna na Gestalt, que me foge o nome agora, que é um pouco parecida com o psicodrama interno também. Eu lembro de já ter participado de alguma vivência que tinha uma técnica semelhante a um psicodrama interno do psicodrama. As técnicas são muito parecidas. Ele propõe as técnicas de você se expor, né? De você sair da zona de conforto, de você... o trabalho de sonhos do Pierce é a pessoa reviver o sonho, né? Então, assim, eu sonhei que eu estava voando. Então, ele fala, voa. E como é que você se sente agora? Isso muito vem do semelhante ao onirodrama. E aí as técnicas são muito parecidas. O que muda é o jeito de olhar, né? Porque aí os pressupostos filosóficos vão ser diferentes, mas e aí é a mesma ideia de não interpretação, né? São técnicas que não interpretativas, são técnicas na Gestalt, não é para você interpretar, o terapeuta interpretar, é para o cliente conseguir awareness, fazer contato com aquilo e ter uma expansão de consciência, né? Mas o Pierce e o Moreno conviveram muito, ó. A teoria de campo do Moreno é muito densa dentro da Gestalt. Quando a gente estuda muito as técnicas do Moreno, do campo, né? O campo é do Kurt Lewin, né? E os dois foram lá, beberam no Kurt Lewin e eles foram meio que desenvolvendo, foram fazendo, né? Tanto que são duas teorias dentro da psicologia que têm a ideia de ser simplesmente aplicação de técnica, e na verdade não são. Elas têm pressupostos e filosofias de base muito densos, né? Muito bacana, muito obrigada. Eu já gostava da Gestalt, eu acho que eu gosto mais agora. Que bom, fico feliz. Marcelo, o Henrique pergunta se o Oi. teste Bender é Gestalt. Não. O Bender não é gestáltico, mas a gente usa o Bender de um jeito diferente, né? Trazendo uma interpretação diferente. Mas ele não tem um teste gestáltico. Ainda não criaram. E eu nem sei se faz sentido, né? Porque como é que você vai pegar o fenômeno emergente? Não é gestáltico. Ele lembra muito, mas ele não é gestáltico. Pode ser baseado em alguma, mas não é. Oi, posso perguntar? Oi. Claro. Oi. Na verdade, não é bem uma pergunta, né? Enfim, eu gostaria de saber, existe alguma aproximação da Gestalt com a abordagem centrada na pessoa, sabe? Com Carl Roger? Tem uma aproximação, tem um diálogo muito forte, né? Porque ambas têm a base existencialista. Então, o Carl Rogers também é alguém que conversa muito com o Pierce, né? São teorias que conversam, que tem muita aproximação, muita coisa parecida.
Muita. O Rogers, se eu não me engano, eu acho que o Pius fez terapia com o Rogers. Deixa eu ver aqui. Nos meus... Ele fez com a Karen Horney, porque tem, sim, uma aproximação e um diálogo de teorias muito interessante que nem tem com o psicodrama. Tem, sim. Sim. Quando você falou lá no início, né, hoje, você acabou falando de algumas aproximações, né, enfim, com Buber e Maslow. Eu fiquei assim, que foi bem rapidinho, não sei se tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso, das teorias, né, que... Tá. Bom, vou falar o Pius conheceu a obra do Martin Buber, que propunha uma terapia que visava a concentração sobre o contato e mudou o setting terapêutico para cliente e terapeuta se olhassem face a face. Buber é o primeiro que propõe que você tem que sentar de frente para o seu cliente, que a sua percepção, a sua totalidade tem que estar a serviço do encontro com a totalidade do cliente. Porque até então a psicanálise propõe que o cliente ficasse deitado e você ficasse atrás dele, certo? Porque era só associação de palavras, enfim. O Buber vai mudar o setting terapêutico. O setting terapêutico do Gestalt terapeuta é uma pessoa sentada frente a frente. Por quê? Porque a relação cliente-terapeuta é, sobretudo, um encontro amoroso, no qual o terapeuta se põe a serviço do cliente e acompanha o seu processo. Então, a gente está a serviço do cliente, né? Então, não é o terapeuta detentor do saber, o saber encarnado, que nem diz, adorei esse saber encarnado, mas Alguém abriu o áudio. Zileia, por favor, se abriu sem querer o áudio. Zileia, se puder fechar, por favor. Oi, Rosileia. Acho que ela está conversando. Querida Rosileia, se abriu o áudio sem querer, se puder fechar. Então, são parceiros interhumanos, interrelacionais. Então, tudo que vai acontecer com a Gestalt terapia, a partir do momento que Pius conhece Buber... Zileia, por favor, você podia fechar o áudio? Ela está no telefone. Eu acho que ela está no telefone, foi sem querer. Eu acho que o senhor consegue bloquear o áudio dela. Como administrador, você consegue bloquear o áudio dela, professor. Desativei, milagre. Então a filosofia dialógica do Buber muda todo o setting terapêutico do Pius. Muda toda a forma como ele vai se colocar. Ele vai se colocar de frente, ele vai olhar no olho e ele vai fazer, a partir disso, tudo muda, né? A postura terapêutica muda. Então, ele se torna um terapeuta a serviço. Ele se torna um terapeuta que está junto no processo. Então, a gente brinca que Gestalt terapeuta vira bússola. Só fica apontando norte. E a pessoa precisa estar com a bússola na mão. Mas a gente não sabe como chegar aonde a pessoa tem que chegar, entendeu? Eu vejo que isso existe, faz muito sentido. Eu vejo que isso também existe muito na CP, né? No sentido de estar ali, estar presente, estar junto, Isso. Mas todo o processo quem faz é o cliente, né? Cliente, isso. Ele é o responsável, né? O cliente é o responsável. O Pius acredita que responsabilidade é a habilidade em responder. Então, quem é responsável pelo processo é o cliente. Tanto que a gente nem fala paciente, não sei se vocês perceberam, porque paciente é aquele que espera algo, receber a cura, né? Então, a gente gosta de falar cliente porque é uma pessoa que está ali, se responsabilizando, que está ali disponível, que está ali querendo. Então, nesse ponto de vista, a terapia não é para todo mundo, não é para qualquer um.
Não é, ai, todo mundo tem que fazer terapia. Não, são só os fortes. São só pessoas que estão, de fato, disponíveis para se olharem, para se reconhecerem, se reconectarem, reconhecerem e, assim, buscar crescimento. Não é para todo mundo. A maioria das pessoas não está disponível para crescer. Não está disponível para se olhar. Nem se responsabilizar por o que faz. É muito mais fácil ficar numa postura de ai, pobre de mim, ai, o outro faz, ai, nossa. Quando você começa a fazer a terapia, e principalmente a Gestalt terapia, não, responde a isso. Você tem responsabilidade, ou seja, você tem habilidade em responder. Então, você coloca o outro como responsável, como centro. Né? O terapeuta tá lá só, de boaça. Mentira, de boaça não, a gente tá lá falando. Marcela, Danilo Rodrigues está perguntando, ele está dizendo que ele é aluno do 3º semestre, e vem muito em minha cabeça quando penso em psicologia, são os aspectos da ressignificância da pessoa. Na Gestalt, como estes aspectos são considerados na fase de desenvolvimento da criança e do adolescente? Não. Danilo, a Gestalt olha para o desenvolvimento como processo, tá? Então, a gente entende, quando a gente trabalha com criança, você está entendendo que ela é um indivíduo no ambiente e no meio. Então, ela tem um ambiente familiar, então o Gestalt terapeuta vai olhar para o ambiente, vai olhar para as fases do desenvolvimento orgânico, porque isso é extremamente importante, também é uma das coisas que veio lá do Goldstein, né, como o organismo busca a organização, e a gente vai olhando os comportamentos nessa interação indivíduo-meio, pensando nas questões orgânicas do indivíduo, então, a faixa etária que a criança está, a faixa etária que o adolescente está, quais são as transformações orgânicas que aquele corpo, qual é o processo orgânico que aquele indivíduo está vivendo, né? E qual é psiquicamente, como ele está lidando com o meio no qual ele está inserido, principalmente a família, a criança, a família, e o adolescente, você expande isso um pouco para o meio social, né? Então, não tem muito esse negócio de ressignificados, eu acho que esse é um termo de uma outra abordagem. Dentro da Gestalt terapia é processo, a gente sempre vai olhar processo, acompanhando o processo orgânico, de desenvolvimento orgânico. Então, assim, às vezes você recebe uma criança de 4 anos, tô dando um exemplo absurdo, tá? Que a mãe fala assim, ela não lê. Mas com 4 anos, neurologicamente, a criança não está pronta para ler. Então, você fala assim, bom, qual é a verdadeira queixa dessa mãe, né? Então, tipo, você vai falar, olha, 4 anos não é uma idade em que o organismo tem uma maturidade neurológica para a leitura. Então, o que você espera dessa criança, né? Aí você vai olhando as dinâmicas, né? A gente vai olhando as dinâmicas e vai dando suporte para essa criança encontrar as possibilidades de vir a ser e fazer os ajustamentos criativos para estar ali naquela família. Não sei se eu respondi sua pergunta, Danilo. Sim, ficou super claro. Muito obrigado pela resposta. Tá bom. Obrigada a você pela pergunta. Marcelo, Henrique Leite pergunta, existe uma diferença entre Gestalt e Gestalt terapia? Não, existe. Existe uma diferença entre psicologia da Gestalt e Gestalt terapia. A psicologia da Gestalt é o estudo da percepção. Então, se a gente... a Gestalt psicologia, né, que é o estudo da percepção, foi o pontapé inicial que foi com o Kafka, o Wertheimer e o Kuller, que eles eram discípulos do Russell, e eles, em 1880, eles começam a fazer estudos sobre a percepção humana.
que são feitos até hoje. Então, eles lançam as leis da percepção, né? Então, partindo da premissa de que o todo e a realidade é diferente da soma das partes, estudam inicialmente os mecanismos fisiológicos e psicológicos da percepção e das relações do organismo com seu meio. A Gestalt terapia é uma abordagem da psicologia que tem como base a psicologia da Gestalt. Essa confusão do nome é porque a psicologia da Gestalt seria a psicologia da boa forma, e a Gestalt terapia seria a terapia da boa forma. É porque aí o caldo é engrossado não só com a percepção, mas também com a visão de homem, com os fenômenos, e aí surge a Gestalt terapia. Certo, Henrique? Ficou claro? Tem uma relação, sim, mas uma é que a Gestalt terapia surge depois da psicologia da Gestalt e usa as leis da percepção da psicologia da Gestalt, que aqui eu posso, que são a unidade, segregação, unificação, fechamento, continuidade, proximidade, semelhança e pregnância da forma. São essas 8 leis da Gestalt, da psicologia da Gestalt, ou seja, né, que a sua percepção tende a fechar aquilo. Você vê um pontilhado não é nada, mas você vai buscar a pregnância da forma e você entende que é um círculo. Então, você vai por proximidade, você vai buscar entender aquela forma por aquilo que você conhece do mundo. Então, a sua percepção está sempre a esse serviço. E aí, essa é uma teoria de base da Gestalt terapia. Certo? Marcela, a Glória Pianor vem indagar. Poderia falar um pouco sobre as técnicas que podem ser aplicadas numa terapia? Nossa, posso. Bom, existe um monte de técnicas. Na verdade, não existe uma técnica fixa. Isso também é a coisa mais legal da Gestalt terapia. Você tem as técnicas que vieram, que eu estava conversando com a Daniela, né, sobre do psicodrama, que é a cadeira vazia, os movimentos e tal, mas os experimentos, as técnicas da Gestalt são muito do que emerge. Então, você pode... o terapeuta como o próprio instrumento da terapia. Então, a gente vira uma grande caixa de ressonância. E aí você propõe experimentos a partir do vivido, do fenômeno que aparece. Às vezes a gente manda fechar o olho e fazer contato com a imagem. Às vezes a gente manda conversar com a almofada. Às vezes trabalha com miniaturas, então bloquinhos, e vai colocando as pessoas da família na mesa. Eu não tenho uma técnica definida. E às vezes tem sessões que não acontece nenhum experimento, só conversa, só olhar o fenômeno, qual é a figura que emerge, como é que está a percepção da pessoa, como é que ela está digerindo os introjetos, e a gente vai. Não tem um livro de técnicas da Gestalt. Isso que eu gosto, isso foi o que me encantou. Você é muito livre. Você é livre para fazer o que quiser, você não fica preso numa técnica, né? Se você quiser aplicar uma técnica de uma outra abordagem que você conhece, você pode, desde que faça sentido, desde que você esteja a serviço do cliente, né? Então, é uma das coisas que a gente fala muito na formação em Gestalt terapia não fica muito preocupado em ter uma técnica, em fazer um instrumento. Olha para a teoria, esteja disponível, fique na postura dialógica. Essa é a maior técnica, é a postura dialógica. É estar a serviço do cliente, ajudar ele na possibilidade de vir a ser no mundo, de ampliar a consciência, de estar presente nas questões. E aí você pode usar várias instrumentações, desenhos, pinturas, arte-terapia. Você é muito livre para criar, desde que você esteja a serviço. Então, não tem um manual de técnicas na Gestalt. Isso é muito, muito legal. Nós somos livres. Imagina, para uma aquariana isso é demais. Final, pessoal, queria perguntar para a Marcela,
Quem quiser fazer uma especialização em Gestalt terapia, como é que ela se aproxima do Instituto Gestalt? Se precisa ser estudante, se precisa ser formado. E tem muita gente que quer entrar em contato com você para, inclusive, dar palestra em outros lugares. Você podia passar o e-mail, alguma coisa assim? Ai, passa, eu vou botar um link na bio. Mentira, eu não sei fazer isso, mas eu queria muito poder falar isso um dia. Não, querida, se você puder digitar no chat. Exatamente. Vou pôr meu e-mail no chat. E qual que é o Instituto do Gestalt? Explica para o pessoal como é que funciona a formação. Tá, peraí. Eu estou colocando meu e-mail no chat. É marcela.minhoto@gmail.com. E eu vou colocar meu celular. Quem quiser pode mandar zap também. O Instituto Gestalt é aqui em São Paulo, né, para fazer formação. 11, gente, 11, Fernando. Obrigada, Fernando. Tem que colocar o 11 na frente, que é de São Paulo. O Instituto Gestalt fica aqui em Pinheiros, na Rua Ferreira de Araújo. Para fazer formação, você pode começar no 5º ano da psicologia. Se você estiver cursando o 5º ano, já pode começar a fazer a especialização em Gestalt terapia, né? Se você já for formado, também tem. Mas tem vários cursos livres dentro do Instituto que se pode participar sendo estudante de psicologia, não precisa estar formado, não. Então, tem vários cursos que podem ser feitos, tipo introdução à Gestalt terapia, tem perpério, tem um monte de curso que você pode fazer. Agora está tudo meio online devido à pandemia, mas eu vou colocar aqui o site do Instituto para que vocês possam entrar. Aí, esse que eu pus? gestaltsampaulo.com.br, isso mesmo. Esse mesmo. E em São Paulo, né, não tem só o Instituto, né? Tem os SEDES também, SEDES SAPIEN, que tem formação em Gestalt terapia, e tem Ai, gente, eu acho que eu falei errado. É o negócio do... Quando você acaba de parir, você acaba de ter um nenê, é aquele momento que pós-maternidade. Eu falei errado, eu nunca... Isso! Resguardo? Puerpério. Eu nunca consigo falar essa palavra, desculpa. Obrigada, Márcia. Isso. Então tem esse... Mas no Instituto tem... Se vocês entrarem lá na página do Instituto, vocês vão ver que tem vários cursos e a gente está super de braços abertos para receber todo mundo. Mais alguma pergunta? Estamos na reta final da nossa palestra. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, acho que é isso, né? Tivemos uma jornada. Tem a Karen. Eu queria saber onde a Gestalt se afasta da abordagem centrada na pessoa. Nossa, Karen, que pergunta difícil. Eu não conheço muito de abordagem centrada na pessoa, né? Mas eu acho que tem um afastamento na questão do... Talvez não na postura terapêutica, que é muito parecida, mas talvez no entendimento do... Olha, não sei te responder essa, nunca pensei. Porque eu conheço muito pouco, na verdade quase nada da centrada na pessoa, né, do Rogers. Eu sei que tem influências, eles conversam bastante similaridade, mas eu acho que tem o que se afasta é a visão de homem, né? Eu acho que é o como se trabalha, é o como, né? Você vai
Trabalhar o como é diferente. Marcela, alguns gestalterapeutas diz que a gestalterapia é um estilo de vida, enquanto outros afirmam que não. Como você vê isso? Bom, é que assim, ó, quando você... É que é uma piadinha interna do meio, né? Tipo, de ser gestalterapeuta, porque você não é gestalterapeuta, você não faz gestalterapia, você é gestalterapeuta. Porque a partir do momento em que... Mas acho que é toda abordagem. Quando você escolhe uma abordagem dentro da psicologia, você escolhe uma visão de homem. E quando você escolhe essa visão de homem, você escolhe uma filosofia. E a partir disso, todo o seu olhar para o mundo é permeado sobre isso. Então, quando a gente brinca que a gente é um estilo de vida, é porque, na verdade, você é permeado por esse olhar, né? Então, você é permeado por olhar o mundo através de uma ótica mais humanista, de uma ótica mais fenomenológica. Então, você começa a olhar para tudo e se relacionar com tudo assim, né? Fazer contato, mas é uma piadinha mais interna. Então, não sei se é um estilo de vida, né? Não, eu acho que é um olhar para o mundo. É um olhar para o mundo que fica permeado, mas isso eu vejo em qualquer abordagem, né? Tenho amigos lacanianos que eles têm o olhar para o mundo permeado pela abordagem. Então, eu acho que é muito mais... Esse é o meu ponto de vista. Bom, pessoal, Que bom. mais alguma pergunta? Uma pergunta final, porque a gente já está estourando nosso horário de uma maneira maravilhosa, né? É bom. Enquanto chega ou não a pergunta final, queria lembrar para vocês que no dia 3 de julho teremos... Deu um bichinho do... Dia 3 de... Não? Vou ter aula de canto daqui a pouco, já estou... Vou ter aula de canto mesmo. Dia 3 de julho a gente vai ter a palestra da Science Análise à Pandemia com a Angélica Gavendo, então já anotem, sempre nessa sala, salvem o link desse Google Meet. Não temos mais perguntas, né, gente? Então, conforme Só queria agradecer a possibilidade de poder falar para todo mundo, de vocês terem ficado comigo aí nesse tempinho, da gente poder compartilhar, né? De falar que é um prazer muito grande. Toda vez que o Fernando faz esse convite para mim, eu fico muito envaidecida, lisonjeada, poder falar dessa abordagem que eu amo, que eu vivencio, né? Que agora no começo eu estava super nervosa, super acelerada, acho que agora eu já estou mais calma e que foi um prazer muito grande poder falar para todo mundo. Agradeço a oportunidade, agradeço se eu conseguir contaminar alguém aí com uma vontadezinha de conhecer mais a Gestalt, é um prazer. Então é só entrar lá no site gestaltsp.com.br e vocês serão muito bem-vindos. Obrigado, Marcela, por renovarmos nossa jornada. Muito significativa. Já temos uma história. Marcela, desculpa, professor, Oi. Desculpa interromper. Não, só queria dizer, não sei se tu falou, talvez tu tenha perdido, deixar alguma dica de leitura para quem quiser conhecer um pouco mais da Gestalt. Eu começaria lendo Gestalt Terapia Integrada, do Poster, que ele vai falar muito sobre as funções de contato, né? Que ele vai falar muito do contato, awareness e aqui agora, que é uma leitura muito gostosa. Então, Gestalt Terapia Integrada do Posters, do Irving, da Miriam Poster, é maravilhoso. Ego, Fome e Agressão é um livro bem denso, mas é um dos primeiros livros que o Pius escreveu, também, para quem quiser saber mais. E tem Gestalt Terapia Explicada, escrita pelo próprio Pius, e tem a Bíblia do Gestalt Terapeuta, mas esse é como diria Rubini, Jean-Marie Rubini, um Gestalt Terapeuta francês, esse é o último livro que vocês têm que ler. Gestalt Terapia, do Pius, do Hefferlein e do Goodman. Lá é a Bíblia, ele é um livrinho assim, branco. Eu devia ter trazido os livros, né, que estão aqui no outro quarto. E verde, assim, azul e verde na capa, chama Gestalt Terapia.
Esse é o último livro que vocês leem, porque ele é bem difícil de ler. Mas começa pelo Gestalt Terapia Explicada, integrada do pôster, que é muito gostoso. E aí, qualquer coisa, manda e-mail que eu respondo. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Essa sala teve uma circulação de umas 38 pessoas. Finalizamos com 26 pessoas, ou seja, 80%. Isso é sinal de que o pessoal ficou interessado até o fim, né? Ah, que bom. E é ótimo. Então, lembrando que toda quinta-feira a gente tem nessa sala, às 17 horas, encontro de estudos. Nós estamos estudando o Rogers, depois a gente vai estudar o Heidegger, depois a gente vai estudar o Foucault. Tá? Reforço que no dia 3 de julho a gente vai ter mais uma palestra. Continuemos nessa nossa jornada. Agradeço a presença de todos. Mais uma vez reforço minha admiração pela ética e pela sabedoria e pela generosidade da Marcela Miotto. E a gente se vê semana que vem no grupo de estudos às 17 horas, tá, gente? Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Valeu. Tchau.